Então vamos lá. Entendendo sobre os principais problemas de pele, indicações para os melhores tratamentos. Como eu já disse, eu não consegui colocar tudo aqui, porque é uma infinidade de coisas, mas as principais você vai ficar sabendo, e melhor, vai saber olhar para o problema e vai falar assim, olha, eu sei o que é isso, e vai conseguir diagnosticar. Bom, o mais comum de todos, que está no nosso meio aí da estética, é a acne. A acne, a maioria de vocês já sabe o que significa. Ela aparece por causa de uma bactéria e são rupturas na pele causadas por fatores hormonais ou extrínsecos. O que quer dizer extrínsecos? Fatores que vêm de fora. Pode ser causado por poluição, por tempo muito quente, que aumenta a produção de oleosidade na pele. Muitas pessoas têm essa tendência à oleosidade da pele e as bactérias acabam se refestelando ali naquele meio seboso, oleoso, e elas adoram fazer colônias de bactérias, e acaba surgindo a acne, acaba surgindo o comedão e muitas vezes a inflamação, que a gente chama de pústula. Geralmente a acne nasce no rosto, no colo, no pescoço, no peito e na parte superior das costas. Eu já cheguei a fazer, não sei vocês meninas, mas eu cheguei a fazer limpeza de pele nas costas. Eu tive um cliente que fez muitos anos comigo e é bem interessante porque a pele fica realmente limpa e aquilo incomoda mesmo sendo nas costas. Pode apresentar dor, a acne pode apresentar coceira, principalmente quando está nascendo, aquela pápula, aquela pústula, escurecer ou deixar cicatrizes se não for tratado. Por isso que a gente já sabe, né? Nunca pode pegar a unhinha ali, aquela unha que está cheia de bactéria, toda sujinha, ou a mão suja e arrancar a acne, espremer uma pústula, espremer um comedão. Tem muita gente que faz isso, mas é realmente perigoso, porque fica um buraco, literalmente, na pele. O poro abre e não consegue fechar, porque as ferramentas utilizadas não são as mesmas de quando a gente faz a limpeza de pele. Quando a gente faz a limpeza, a gente faz uma higienização profunda, uma antisepsia bem bacana, usa máscara, luva, usa os produtos adequados para poder retirar o sebo, o excesso de oleosidade, fechar os poros e principalmente a alta frequência, né, gente? Que a alta frequência ele promove uma melhor cicatrização, uma melhor oxigenação dos tecidos e não deixa marca. Agora, muita gente, infelizmente, acaba fazendo isso em casa e bom para nós, né? Porque sobram clientes aí com marcas escuras, com cicatrizes de acne, para que a gente possa tratar. Mas é sempre bom que você oriente a sua cliente para que ela não mexa em casa. Aplica um secativozinho à base de ácido salicílico, que é muito bom, ou ácido azelaico, azeloglicina, alguma coisa que seque essa acne, mas peça para ela não mexer. Quando a pessoa está com problema hormonal, as mulheres, né, têm problemas hormonais, é muito comum nascer acne. E também aparece junto com essa acne pelos, como vocês podem ver aqui nessa imagem, alguns pelos faciais. Isso se chama hirsutismo. É um termo que a gente usa principalmente para aquelas mulheres que têm ovário policístico ou desenvolvem algum problema hormonal. Quando você vê esse tipo de coisa, já encaminha para o médico ginecologista ou endócrino para poder fazer um exame mais minucioso e tratar, né, com certeza, porque a menstruação começa a ficar atrasada ou adiantada demais, desregulada, e tem a ver com isso. E as principais indicações de tratamento para acne são a limpeza de pele, que é a primeira de todas, que promove aquela realmente limpeza, como o próprio nome diz, né, deixa a pele bem limpinha. Para quem tem tendência à acne, é aconselhável a limpeza uma vez por mês. Para quem não tem tendência à acne, é aconselhável a cada 2 meses. Pode acontecer de uma pessoa que tem muita acne, é suscetível a isso, pode acontecer o tal do efeito rebote. Assim que a gente termina de fazer a limpeza, uns 3 dias mais ou menos depois, nascem outras pústulas. Aí tem 2 motivos que pode ter acontecido. A antisepsia não foi bem feita, tá? A higienização é muito importante nessa ocasião, com todos os EPIs. E outro fator é que às vezes é da própria pessoa mesmo esse efeito rebote, porque na manipulação a gente mexe muito com a pele, então pode surgir uma nova colônia ali de bactérias, nascendo outras pústulas e outros comedões. Tem o peeling químico também, o que é bem-vindo é com ácido salicílico, só que ele é recomendável mais para acne grau leve, né? Grau 1 até grau 2. Então, ele promove uma excelente descamação, o ácido salicílico, ele tem uma boa afinidade
com peles acneicas oleosas, ele controla bastante essa produção de sebo. O jato de plasma dá para você usar em modo de arraste, que com a corrente elétrica acaba fazendo uma secagem, né, age como um secativo na acne e também impede a proliferação dessas bactérias, diminui o processo inflamatório. A argiloterapia, que a gente trabalha mais com argila verde e argila branca, que são excelentes desintoxicantes para a pele, então também regula o excesso de oleosidade, o excesso de sebo, fazendo com que a acne fique mais controlada. E tem a fototerapia. O Propylenus bacterium acne, que é esse nome aí bem difícil da gente falar, que eu já decorei, acabo falando fácil. Essa bactéria da acne, ela tem muita sensibilidade à luz. Então, quando você aplica uma fototerapia, de preferência pode ser a vermelha, ou pode ser até azul, que ela é calmante, anti-inflamatória também. Essa bactéria, ela acaba morrendo na pele, porque ela tem forte sensibilidade à luz. Então, diminui bastante o processo infeccioso da acne, fazendo com que ela fique bem controlada. Então, olha só, para você tratar um cliente ou uma cliente com acne, que legal, dá para você fazer uma limpeza de pele, finalizar com argiloterapia, deixar somente uma máscara de argila e depois ainda aplicar a fototerapia. Veja só um protocolo que eu montei aqui, de repente, para você, uma ideia bacana, uma ideia legal, que você consegue eliminar a acne. E passa um secativo em casa, pode ser um sabonete também glicoativo, que é muito bom, que é aquele sabonete que resseca um pouco mais a pele, que ele tem ácido glicólico, e aí a pessoa consegue se livrar desse mal. Mas, se a acne for a partir do grau 3, que tem essas pústulas enormes aí, esses abscessos, como você está vendo aí na foto, são pápulas gigantescas, ela está muito, muito inflamada. Aí você precisa encaminhar para um dermatologista, que provavelmente essa pessoa vai precisar tomar o Roacutan, que é aquele remedinho que, embora tenha efeitos colaterais, ele seca literalmente a pele, fazendo com que as bactérias desapareçam e o excesso de oleosidade junto, né? E vamos às dicas para seguir em casa, no caso de combate à acne. Então, vamos supor que você tenha feito tudo isso numa cliente ou em você mesmo, em alguém da família, você fez a limpeza de pele, aí você aplicou no final da limpeza, depois do alta frequência, você aplicou uma máscara de argila verde e, por último, a fototerapia. Legal. Em casa, o que você pode fazer além do secativo? Você pode falar para a cliente, orientar para ela lavar sempre o rosto com sabonete líquido apropriado. Como eu já disse, pode ser o glicoativo. Se for um neutro, não tem problema, mas se for um com um pH mais baixo, mais ácido, melhor ainda, que vai ajudar nessa etapa de secagem das acnes. É importante sempre lavar com água fria, porque a água quente, ela aumenta muito a produção de sebo e oleosidade na pele. Porque a água quente, ela seca a pele, resseca, na verdade, né? Ela desidrata na hora, e tempos depois, a glândula sebácea, ela vai produzir um óleo muito maior do que o que tinha antes, por isso que não é recomendável. E sem dizer que a água fria, ela faz uma vasoconstrição, ajuda também a diminuir os poros, a fechar os poros dilatados. E é muito importante enxugar sempre com um papel toalha. Peça para o seu cliente ter paciência com isso, principalmente os jovens, né, na idade da adolescência, que são um pouquinho rebeldes, que a gente fala, e adolescente não ouve, é muito difícil. Então, você pede para enxugar com papel toalha. Imagina uma toalhinha de rosto, muitas vezes a gente nem pensa nisso, né? Uma toalhinha de rosto que você enxuga, aí deixa lá no banheiro pendurado, e vai proliferando as bactérias, os fungos, aí pega aquela mesma toalha e enxuga de novo. Ou seja, você está colocando as bactérias de volta no seu rosto. E isso não é legal, principalmente para quem tem pele acneica. Para quem tem pele que não tem acne, tudo bem, pode usar aquela toalha mesmo, mas para quem tem pele acneica, o cuidado é redobrado. Então, eu aconselho o uso de papel toalha descartável sempre. E os homens e adolescentes, é muito importante, antes de fazer a barba, enxaguar o barbeador com álcool. Seja ele um barbeador, aquele bem descartável, seja aquele tipo Mac 3, que usa várias vezes o mesmo cartucho, é muito importante. Pega um álcool 70,
passa assim, enxaguando mesmo, bem, e só faz assim, ó, chacoalha ele e já pode usar, tá? Isso é importante porque também elimina qualquer tipo de bactéria no aparelho. Isso faz com que a acne diminua. E para quem já tem essa cicatriz de acne, né? Tem pessoas que passaram aí por um período constante de acne inflamatória e tem a pele toda esburacada com essas cicatrizes. O que dá para a gente fazer? Bom, cicatriz de acne. São sequelas deixadas, primeiro vamos entender o que é. São sequelas deixadas pela acne inflamada e por retirada de comedões sem os cuidados necessários. Aquela coisa, né? Usa a mão suja, vai de qualquer jeito e acaba deixando um buraco na pele. Causa baixa autoestima e é bem inestética. Tem gente que tem uma ou outra cicatriz de acne, tá bom, até passa, aplica uma maquiagenzinha, tudo bem. Agora, tem pessoas que têm tanta cicatriz de acne, gente, que a pele fica muito feia e baixa bastante a autoestima da pessoa. As cicatrizes podem ser mais profundas ou médias, isso vai depender da sua avaliação ali naquele momento. Por isso, eu sugiro que você use uma lupa para avaliar a pele direitinho, pinça a pele, pega com a mão e sente. E os principais tratamentos para cicatriz de acne: microagulhamento, excelente ideia, usando uma vitamina C e fatores de crescimento. Por quê? O microagulhamento ele vai abrir aqueles microfuros, ele vai auxiliar a renovação das células, ele muitas vezes acaba descamando também a pele, agindo num novo colágeno. Então, imaginem, eu sempre falo assim, num exemplo, né? Como que faz para a pele produzir um novo colágeno? É muito simples, você imagine um muro feito de tijolinhos, aqueles tijolinhos marronzinhos à vista. Aí você vai lá e remove a primeira camada de tijolo do muro. Só que esse muro, ele gosta de se refazer. Então, ele não vai ficar baixo, ele vai aumentar, começando de baixo para cima. É a mesma coisa que acontece com o nosso colágeno. A gente remove a capa córnea, ou um pouco mais profundamente, que é a capa córnea, a nível epidérmico, e o colágeno ele vai se refazendo dentro da nossa epiderme, dentro da nossa derme, e ele vai aumentando, saindo uma nova pele para fora. Vulgarmente falando, né? Grosseiramente falando, é assim que acontece. E aí você usa uma vitamina C, que é clareadora, excelente antioxidante, que refaz um novo colágeno, ele atua na renovação do colágeno, e fatores de crescimento. Fatores de crescimento, eles curam até feridas abertas. Quem dirá se não vai curar, por exemplo, uma cicatriz de acne. Só que para que esses produtos tenham efeito, é preciso que você abra os microfuros para que eles permeiem o mais profundamente na pele possível. Por isso que o microagulhamento tem essas duas características muito interessantes. A de permeação dos princípios ativos, que a gente chama de drug delivery, e da renovação do colágeno, trazendo uma nova pele, novas células e tudo mais. O peeling médio a profundo, ele também é bem-vindo quando a pessoa tem muita cicatriz de acne, só que ele é feito só em consultório médico. Nós, esteticistas, a gente pode trabalhar, por exemplo, até uns 30% do glicólico, 30% do mandélico, e algumas outras formulações, porém não chega a ser um peeling médio, porque o peeling médio ele corre muito risco, né, de inflamação, infecção, precisa ter um acompanhamento médico, muitas vezes a pessoa precisa tomar um anti-inflamatório ou um antibiótico para poder controlar essa infestação de bactérias, pode dar febre, dentre outras coisas. Por isso que o médico precisa aplicar esse tipo de peeling. E vamos agora falar um pouquinho sobre herpes labial, que também é muito comum aparecer para a gente. Vamos entender o que significa herpes labial. O herpes labial ocorre frequentemente em pessoas que estão passando por baixa imunidade. Além do labial, tem o herpes genital, mas eu não vou entrar nesse quesito, tá? Por que eu vou entrar no herpes labial? Porque muitas vezes a gente faz um peeling mesmo em cabine, a agressão acaba se tornando grande para o organismo da pessoa e desenvolve herpes. Isso é comum acontecer. Às vezes até numa simples limpeza de pele, a pessoa acaba adquirindo herpes. Mas não porque você foi a culpada como profissional, não é isso. É que o procedimento desencadeia uma série de fatores no corpo humano e dentre elas pode acontecer erupções cutâneas, assim como a herpes.
O lábio apresenta formigamento e queimação antes da ferida surgir. É muito comum aquela coceirinha, a pessoa que tem direto herpes já sabe, fala, nossa, tá surgindo uma herpes nova aí para me atazanar. Pode ocorrer inchaço nos gânglios linfáticos, o que é muito comum, porque a defesa do organismo ela está se manifestando para tentar atacar esses vírus. Forma-se bolhas nos lábios quando o estágio já está bem avançado. Então a gente fala assim, nossa, a herpes estourou. Quando ela estoura, a gente usa esse termo mais vulgar, é porque as bolhas já estão ali nos lábios. E mais de 90% da população possui o vírus da herpes. Pasmem, para quem não saiba, tá sabendo agora. Herpes simples, que a gente chama, mas nem todas as pessoas se manifestam. Então, se eu tenho herpes, mesmo sendo embutida, por exemplo, eu não manifesto essa herpes, mas conheço várias pessoas que já tiveram esse probleminha. Mesmo eu não tendo essa manifestação, mas tendo vírus dentro do meu corpo, se eu bebo água num copo e essa mesma pessoa ou outra pessoa pega o meu copo e bebe água, pronto, eu já passei herpes para outra pessoa. Mas não significa que a pessoa vá desenvolver. Isso depende de cada indivíduo. E o que fazer em caso de herpes simples labial? Então, vamos supor que você fez lá uma limpeza, ou fez um peeling, e de repente apareceu herpes. Ou nem isso, de repente a cliente aparece lá na sua sala de estética, você vai até ela, e você percebe que essa pessoa está com herpes labial. É recomendável o uso de uma pomada específica, que ela tem um componente, um princípio ativo, que chama aciclovir. E esse aciclovir ele é muito bom para herpes simples. Tanto tem em pomada, como tem para tomar, né, para ingerir em comprimido. Porém, como a gente não pode escrever receita médica, a gente não pode receitar, a gente só pode recomendar. Então, qual seria o melhor? Recomende uma pomada com aciclovir. Em casos mais avançados, procura ajuda médica, obviamente. E vamos falar um pouquinho sobre urticária, né? Essa coceira terrível. Vamos aos sintomas da urticária. Lembrando que quando eu terminar aqui minha apresentação, quando eu terminar de falar tudo que eu tenho para passar para vocês, aí eu vou voltar aqui para responder dúvidas e perguntas. E procurem se atentar ao tema de hoje, tá legal? Para a gente não fugir muito. Urticária ocorre após uma reação alérgica a algum produto específico ou procedimento na pele. Pode ser qualquer produto, gente. Às vezes você faz a sua ficha de anamnese, faz várias perguntas, uma entrevista lá para cliente, e ela fala assim, olha, eu não tenho alergia, vamos supor, a vitamina C. Eu já apliquei vitamina C, mas o nosso corpo, ele é muito, assim, estranho nessa parte, né? Porque ao mesmo tempo que ao longo da vida ele pode desenvolver um tipo de urticária de algum produto que você já usou antes, então essa cliente fala que não tem alergia e de repente ela pode começar a ter. Isso é muito comum acontecer e não tem como a gente adivinhar, infelizmente. Em outros casos, tem pessoas que já tiveram alergia a algum componente, ou pode ser componente químico, ou pode ser alergia a brinco, por exemplo, pulseira, anel, qualquer coisa assim, e depois de um tempo essa alergia vai embora e ela volta a usar as coisas normalmente. Isso é muito comum acontecer. Não. Voltando aqui. Os sintomas da urticária apresentam placas vermelhas, inchaço e coceira, assim como você viu lá na foto anterior. A pele fica quente, levemente dolorosa ao toque. Pode aparecer em uma região pequena ou uma região grande. Pode aparecer assim pequenas placas ou pode aparecer, vamos supor, no braço inteirinho. Por isso que é muito importante que você faça sempre um teste alérgico. Principalmente se você for trabalhar com Micromake BB Glow, se você for trabalhar com um jato de plasma, um peeling também. Se você puder, faça o teste alérgico, que é a melhor coisa para você se precaver caso aconteça alguma coisa. E as recomendações para o alívio de uma urticária. Aplicar pomada de dexametasona, que é uma pomada excelente, sempre aplicar no local, porque ela promove o alívio da coceira e dos sintomas da inflamação. O início do alívio é quase que imediato, olha só que beleza. Essa dexametasona vende em qualquer farmácia, não é uma pomada cara e ela é inofensiva, não tem efeitos colaterais. Então é muito bom você anotar isso aí ou tirar um print da tela, né, para saber quando for necessário.
E vamos falar um pouquinho agora sobre a dermatite. Gente, eu já recebi tantas pessoas com dermatite, isso é uma coisa muito comum também acontecer. A dermatite pode ser um tipo de alergia, a qual chamamos de dermatite de contato. Então, mesmo quase muito parecido com a urticária, ela difere em alguns sintomas. Porque a urticária, ela eleva placas vermelhas, fica quente, e já a dermatite não, a pele descama, fica bem vermelhinha, bem rosada. Então, os sintomas são um pouquinho diferentes. Dermatite alérgica pode ter a qualquer coisa, sabão em pó, produtos químicos, qualquer produto de limpeza, o simples uso de um relógio, de uma correntinha. Tem gente que fica com bastante dermatite nessa região aqui do pescoço. Então, qualquer coisa, a pessoa pode ter um tipo de dermatite de contato. Pode também ser uma dermatite psicossomática, né? O que quer dizer isso? São problemas que a pessoa está passando, nervoso, estresse, isso acaba gerando a dermatite. Ela só é controlada quando a pessoa fica calma, por incrível que pareça. Né? E não é assim, tomei um chá de camomila, agora eu tô calma e passou. Não, a pessoa precisa ir atrás de terapia, de procurar conversar mais sobre os problemas dela, e tudo isso vai ajudar. De repente, fazer alguma coisa como yoga, uma meditação, tudo isso vai ajudar bastante a se livrar desse problema psicossomático. Apresenta coceira, como eu já disse, vermelhidão e descamação. Muita gente tem no rosto. Olha, pode aparecer em qualquer parte do corpo, sendo que quando ela é psicossomática, quando ela vem dos problemas pessoais que a pessoa está passando, acomete mais a região da face ou do couro cabeludo. Só que no couro cabeludo leva outro nome, leva o nome de dermatite seborreica. E aí a pessoa precisa usar um shampoo específico para dermatite seborreica, aí só o médico pode recomendar. Primeiro, é necessário fazer um exame para saber qual é o tipo de dermatite para poder usar o medicamento correto, certo? Então, precisa saber se ela é psicossomática, se ela é dermatite de contato, se é uma dermatite de contato, qual foi o causador disso, tudo isso é preciso descobrir. Existem vários tipos de pomadas para dermatite, e dentre elas, aqui eu citei só algumas, as mais conhecidas, porém temos várias pomadas aí nas farmácias. Betametasona, dexametasona, cetoconazol, que está escrito errado, cetoconazol mais betametasona, hidrocortisona, dentre outras tantas pomadas. Nesse caso, é mais fácil a pessoa procurar realmente um dermatologista para poder acertar ali em cheio. Porque às vezes a pessoa fica usando vários tipos de pomadas e acaba não solucionando o problema porque não fez o exame, tá? E vamos falar um pouquinho agora de queratose actínica. Essa queratose acomete muito pessoas idosas que passaram longos anos aí, ou longos tempos embaixo do sol e não tomaram o devido cuidado. São manchas ásperas e escamosas que podem aparecer nas mãos, nos braços, no rosto, no couro cabeludo ou no pescoço. Se desenvolvem em áreas que foram afetadas por anos de sol, como eu falei há pouco, e ocorre quando as células da pele, chamadas de queratinócitos, a gente precisa estudar, hein, gente? Quem não estudou ainda, precisa estudar aí todas as camadas da pele, as células, saber os nomes direitinho, quais são as funções, tá bom? Então, ocorre quando as células da pele, chamadas de queratinócitos, começam a crescer acima do normal, anormalmente, formando manchas descamativas e descoloridas. Fica uma coisa bem feia mesmo. Eu acho que vocês já devem ter visto isso, principalmente pessoas idosas. Opa. E a queratose actínica precisa de um tratamento médico. Infelizmente, não tem nada assim que a gente possa fazer de imediato. E vamos falar um pouquinho sobre a rosácea. Muita gente aí já atendeu clientes com rosácea, né? Fica naquela dúvida, ai meu Deus, o que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Então vamos entender um pouquinho sobre o que é rosácea, o que a gente pode fazer para ajudar. É uma doença crônica da pele que passa por ciclos. O que quer dizer isso? Não tem cura, infelizmente. Então depende também do psicossomático, psicológico da pessoa, ela vai e volta. Tem ciclos, às vezes ela está bem ativa e às vezes ela não está tão ativa, ela está ali mais calminha.
As recidivas podem ser desencadeadas por alimentos condimentados, alimentos fortes, principalmente pimenta, que faz uma vasodilatação nos capilares sanguíneos. Vocês sabiam que a pimenta é uma coisa que a gente ingere e ela não digere? Olha só que interessante, a gente ingere e ela não digere, ela não faz a digestão, ela vai direto lá para o intestino. Então é muito ruim a pimenta para quem tem principalmente hemorroida e tem esse probleminha aí de rosácea. Bebidas alcoólicas são proibidas, sol ou estresse. Também pode ativar ainda mais o processo da rosácea. Existem subtipos de rosáceas. Eu já fiz uma aula anteriormente, já faz algum tempo, sobre todos os tipos de rosácea. Tem a rosácea que acomete até o nariz da pessoa, deixando ele praticamente deformado. E os subtipos de rosácea englobam uma ampla variedade de sintomas, então são diferentes. Os sintomas mais comuns incluem o rubor facial, a pele fica bem vermelha, inchaços vermelhos, vermelhidão facial, ressecamento da pele e sensibilidade da pele. Aí no caso do rubor facial, além de ficar vermelha, a pele fica bastante quente, como se a pessoa tivesse tomado um sol assim do meio-dia, foi para a praia, tomou insolação, é assim que acontece. E a pele fica muito, muito sensível. Por isso que eu falo, pense 2 vezes antes de fazer qualquer tratamento agressivo para rosácea, que não é legal, pode desencadear uma coisa ainda pior. E vamos aos tratamentos indicados. Jato de plasma com arraste, eu não aconselho que faça cauterização, porque é muito agressivo. O arraste é legal para poder fazer uma vasoconstrição nesses capilares, ajuda bastante a oxigenar os tecidos. Você pode também usar alta frequência, sem problema nenhum. Fototerapia também é bacana. E aplicações tópicas no home care. O que essa pessoa pode fazer em casa para se cuidar, né? Para diminuir esse processo da rosácea, principalmente quando ela está bem ativa. Pode usar um ácido azelaico, de preferência que seja em creme. Existe o Azelã aí nas drogarias, que é vendido sem receita, pelo menos que eu saiba. E tem o Azelã, se eu não me engano, é 15% em gel e 20% em creme ou pomada. Então, dê preferência a creme ou pomada, porque as moléculas são maiores. O em gel, ele resseca mais a pele, penetra mais profundamente, mais rápido, acaba sendo um tanto mais agressivo. Sulfacetamina sódica, que é uma pomada muito boa também, para o uso home care, para rosácea. Enxofre, qualquer sabonete de enxofre, de preferência que seja em líquido, mas se não achar líquido, pode ser em barra, também é bacana para esse equilíbrio. Metronidazol, pode utilizar. Peróxido de benzoíla. O metronidazol e o peróxido de benzoíla, você encontra em pomadas nas drogarias, ou você pode mandar manipular. E aí tem que ver direitinho qual a porcentagem dele. Pode mandar manipular um creme ou em pomada. E o uso de água termal é muito bem-vindo. E ativos calmantes, né, gente? Como uma máscara de camomila, azuleno, aloe vera, qualquer coisa que for calmante. Dá para fazer também uma massagem boa na pele, usando um creme nutritivo. Dá para fazer uma drenagem linfática. Tudo isso vai ajudar bastante a diminuir esse quadro inflamatório. E vamos falar um pouquinho agora da psoríase. Psoríase é um sofrimento para a pessoa que tem, só ela sabe o quanto é ruim ter esse problema. É uma doença autoimune e crônica da pele. Também não tem cura, ela vem e vai do mesmo jeito que a rosácea. A pele ela descama, apresenta vermelhidão e dor. Eu já conheci gente com psoríase que diz que nem saía na rua quando estava assim no auge dessa doença. Pode durar dias ou meses quando o estágio está avançado. E existem vários tipos de psoríase que diferem nos sintomas. Aí quem que vai descobrir qual que é o tipo de psoríase? Somente avaliação médica. Vamos um pouquinho falar sobre as verrugas. As verrugas são pequenos tumores, mas não são cancerosos. Eles aparecem quando a sua pele está infectada com um dos muitos vírus da família do papilomavírus humano, que é o HPV. Então, quando a gente ouve falar em HPV, a gente pensa mais naquela doença ginecológica, mas não é só isso, não. O HPV, existem
olha aqui, existe 200 tipos de vírus diferentes do HPV e somente 150 deles foram identificados até hoje. Então, não se sabe ainda o que faz esses outros 50. São muitos tipos de vírus. Ele desencadeia um crescimento celular fora do normal, o que torna a camada externa da pele espessa e dura somente naquele ponto. Um deles causa o tipo de verruga vulgar, um desses 150 vírus. Então, você imagina quanta coisa, quanto estrago ele não faz na nossa pele, no nosso corpo. Geralmente, as verrugas, elas dão muito em criança, principalmente nessa faixa etária dos 5 até os 10 anos, e é comum que elas passem durante o tempo. Vão se passando os anos, o corpo ele vai adquirindo anticorpos e vai se livrando desses vírus aí, e com o tempo as rugas somem. Quando não é o caso, se já for um adulto que tem essa verruga, aí dá para remover com certeza. E os tratamentos mais indicados para esse tipo de verruga vulgar? É remoção com jato de plasma ou eletrocautério, principalmente nessa verruga simples ou naquelas que são penduradas. Tem um nome agora que eu não estou me lembrando ao certo. É uma verruga que ela fica bem penduradinha, pingente, olha aqui, verruga pingente, que você pega uma pinça esterilizada e consegue remover a base dela bem na raiz com eletrocautério ou jato de plasma. A aplicação de TCA em consultório. Por que em consultório? Porque para verruga, o TCA ele é aplicado com 90%. Então, ele é muito cáustico, muito agressivo. Não dá para a gente fazer isso. Só o médico que pode fazer. Crioterapia, também em consultório, é o congelamento dessas verrugas e elas vão cair. Então, resumindo, o que dá para a gente fazer com as nossas clientes que têm verruga? Aplicar o jato de plasma ou eletrocautério. Queratose pilar ou hiperqueratose. É a mesma coisa, são essas bolinhas aqui que dá geralmente nos braços. Às vezes dá na testa também. É o acúmulo e excesso da produção desordenada de queratina. Então, as células elas começam a se reproduzir, os queratinócitos, sem parar e acaba trazendo essa hiperqueratose. Deixa a pele áspera, com os poros dilatados e às vezes elas escurecem, ficam vermelhinhas ou mais arroxeadas. E são pequenas bolinhas, como vocês estão vendo aí na foto. Pode aparecer na parte superior dos braços, nas pernas, rosto, nádegas e coxas, principalmente em regiões que ficam muito abafadas, né? Gente que já tem essa tendência à hiperqueratose e usa muita calça, pode sim aparecer nas coxas ou nas nádegas. Isso é muito frequente. E a origem é genética, por isso que eu disse para quem tem tendência a esse tipo de coisa. E vamos lá, o que fazer para ajudar essa pessoa com hiperqueratose pilar? Quais são os principais tratamentos? Primeiro, manter a pele sempre hidratada, bebendo bastante água e fazendo uso constante de cremes hidratantes. Para o corpo, um dos maiores hidratantes assim, que eu acho, na minha opinião, é a ureia 10%. É muito bom mesmo. Para o rosto, dá para usar um ácido hialurônico, que ele age como um bom hidratante, pantenol, depantenol, dentre outros tantos hidratantes que a gente conhece por aí. Evitar água muito quente na hora do banho. Aplicação de um peeling em cabine com ácido salicílico a 10% a cada 15 dias promove bons resultados também, que ajuda a diminuir essa capa córnea, essa pele áspera. Verificar se o corpo está com deficiência de vitamina A, fazendo o exame médico. Pode ser também que a deficiência de vitamina A traga esse problema de pele de hiperqueratose pilar. Fazer esfoliação uma vez por semana em casa, com qualquer esfoliante que seja delicado, não precisa ser muito agressivo à pele, e pode aplicar uma revitalização facial em cabine. O que significa revitalização? Uma hidratação profunda. Use a vitamina C nessa hidratação, que é muito boa. E vamos falar um pouquinho agora sobre os seringomas. O que são os seringomas? São pequenas
pápulas que geralmente nascem ao redor dos olhos. É difícil você ver seringomas em outros lugares. Geralmente é aí mesmo que nasce, bem na pálpebra inferior e às vezes superior. São considerados pequenos tumores benignos. Quando a gente fala essa palavra tumor, dá até um pouco de medo na gente, né? Ninguém gosta de ouvir essa palavra. Porém, eles são benignos, ou seja, eles não fazem mal algum, a não ser inestético. E eles nascem em decorrência do aumento do ducto sudoríparo, que são os responsáveis pela produção de suor. Então, o que me parece é que o ducto sudoríparo, ele acaba entupindo e acaba nascendo esses seringomas. Eles podem voltar mesmo após o tratamento. Então, quem tem essa propensão, pode acontecer sim de voltar. O suor excessivo, que eu já falei que pode entupir os canais, puberdade ou desequilíbrio hormonal favorecem o aparecimento, principalmente para quem tem essa tendência genética. E os principais tratamentos para os seringomas? Método de excisão. Nesse procedimento médico, o seringomas ele vai ser cortado e removido individualmente. Então, imagina o médico pegar um por um, né, que às vezes tem gente que tem um monte, e vai cortando ali com um bisturi. Então, isso, sim, apesar de ter anestesia local, a anestesia é necessária, é bem invasivo. E o procedimento precisa realmente da anestesia para que não seja doloroso e nem demorado. Pode fazer uma dermoabrasão, que na dermoabrasão o seringoma é raspado até que a pele apareça lisa. Tratamento com laser é bem-vindo, um laser de CO2 é utilizado para matar as células. Esse método é eficaz para o tratamento de casos graves de seringoma, então ele também é bem ablativo esse procedimento. Cirurgia para seringomas profundos, a cirurgia ou congelamento com nitrogênio líquido é uma boa opção. Tudo isso que eu falei até agora é a nível de consultório, tá? E a gente, o que a gente pode fazer? Jato de plasma ou eletrocautério. É necessária a aplicação de uma pomada anestésica antes da cauterização. É muito importante, porque dói. O que pode acontecer depois? Riscos após remoção dos seringomas. Cicatrizes, vermelhidão e manchas escuras ou até manchas claras. São efeitos secundários possíveis. Sempre que você for fazer isso, avise a sua cliente antes, faça ela assinar um termo de responsabilidade para que não tenha decepção depois, né? Para que ela não venha reclamar depois. E com o tempo, infelizmente, pode voltar. E o milho? O milho é bem comum, né? Que apareça gente com milho. O que significa milho? Aparece pela produção excessiva de queratina. Tem gente que fala que é pela produção excessiva de sebo. Não é o excesso de queratina. São pequenas cápsulas compostas de queratina, embora pareçam sebo, como eu já disse. Possui um líquidozinho branco, que ele é bem parecido com sebo, dentro dessa cápsula. E qual que é o tratamento? Olha, só causa inestética e nada mais. Então, o milho é uma coisa feia, digamos assim, que você olha, principalmente que a gente trabalha com estética, para quem faz limpeza de pele, você bate o olho e já quer arrancar aquilo do rosto da pessoa, né? Mas não é assim que se faz, quer arrancar frio já. Mas dá pra gente fazer uma limpeza de pele, passar pela emoliência, tudo bonitinho, para depois tirar. Pode remover com agulha insulínica no ato da limpeza de pele, quando a pele já está bem molinha. Remoção com cauterização, também usando o jato de plasma ou eletrocautério. E o uso do peeling de diamante ou peeling de cristal. Raspando em cima, fazendo uma dermoabrasão, consegue remover esse milho. E agora eu vou falar um pouquinho a respeito do xantelasma. O xantelasma, ele é um transtorno muito comum, desenvolve na pálpebra, geralmente superior, às vezes nas duas, tá? Às vezes superior, às vezes inferior e às vezes nas duas. E é considerado como uma alteração do metabolismo local das gorduras, que produz depósitos de lipoproteínas. Olha que interessante. Então, quem tem xantelasma, você já sabe que ou já passou por um período de colesterol alto, ou está passando. Essa pessoa precisa tomar bastante cuidado com a alimentação. E às vezes nem é alimentação, né? Às vezes o colesterol alto também é genético, infelizmente. E o xantelasma, eles se apresentam como placas amareladas,
geralmente dos dois lados da face, localizadas no canto das pálpebras superiores e inferiores. São bolsinhas amarelas. Quando o colesterol está alto, os lipídios encontram-se em maior quantidade, formando assim o xantelasma. A gente vê isso mais em pessoas de idade também, né? Pessoas jovens é muito difícil, eu pelo menos nunca vi. E os principais tratamentos para o xantelasma. As placas podem ser removidas cirurgicamente, com o médico, cauterizadas também com um jato de plasma ou tratadas com cirurgia a laser. Quando essas lesões são removidas, deve ter cuidado para não remover muito tecido nas pálpebras. Isso que eu falo para as alunas, que o eletrocautério ele não é indicado para a remoção de xantelasma propriamente, tá? Mas tem profissionais aí que querem se arriscar um pouquinho mais e querem remover. Tudo bem, ok. Só toma cuidado para não remover muito tecido, que pode fazer sim uma cicatrização hipertrófica. Pode ficar um buraco na pele, verdadeiramente falando, e fica pior do que às vezes estava antes, né? Então é muito bom tomar cuidado e usar uma lupa, uma boa lupa na hora dessa remoção. E tenta fazer em 2 sessões, ao invés de você querer arrancar tudo de uma vez, de repente faz numa sessão, vê como é que vai ficar, pede para ela voltar daqui uns 21 dias para reavaliar. E outras opções de tratamento incluem excisão cirúrgica, quer dizer, excisão, é a remoção completa com blefaroplastia. Então, olha só que legal. Além dela já remover o xantelasma, ela já vai lá e fica com a pálpebra, ó, tinindo. Faz aquele efeito lifting, fazendo uma blefaroplastia. Ablação por laser CO2 também é bem-vindo. E aplicação tópica de ácido tricloroacético, que é o TCA a 100%. Quer dizer, queima até a alma esse TCA, por isso só pode ser feito em consultório médico. E a crioterapia, que também usa o gelo para queimar. O termo ablativo, quando você ouve falar em ablação, quer dizer que é um procedimento invasivo, que ele tira, arranca ou queima. Quando a gente fala assim na estética, olha, esse peeling ele não é assim muito ablativo, quer dizer que ele é mais superficial, tá? E uma extensão de profundidade pode ser encontrada até o músculo orbicular dos olhos, caso em que o tratamento superficial ablativo, novamente essa palavra, não terá sucesso. Ou seja, se de repente você pensa assim, olha, eu vou aplicar um peeling superficial para remoção do xantelasma, ou um peeling de cristal, um peeling de diamante, não vai dar certo. Tem que ser alguma coisa bem mais ablativa para realmente arrancar esse xantelasma fora. A lesão não responderá aos tratamentos ablativos superficiais, como eu acabei de falar, os peelings superficiais. O xantelasma, ele pode ser macio, as características dele, quase sólido, quando você palpa, ele pode ser quase sólido, meio molenguinha, ou muito sólido. Nas pálpebras superiores, são muito mais frequentes do que nas pálpebras inferiores e podem se tornar permanentes. Ou seja, uma pessoa pode viver com xantelasma ali durante muitos anos. A restrição alimentar de gorduras apenas controla a evolução do xantelasma, não quer dizer que ela nunca mais vai ter. E quais são as complicações pós o tratamento do xantelasma? No caso de uma cirurgia, pode ocorrer cicatrizes hipertróficas e no caso de CO2 ou aplicação do TCA, pode ocorrer hipopigmentação no local. Então, se for uma pessoa mesmo sendo fototipo baixo, que tem aquela tendência à hiperpigmentação, pode ser sim que aconteça. Vou falar um pouco agora sobre telangiectasia, que é muito comum a gente ver também. A telangiectasia é uma condição na qual os pequenos vasos sanguíneos causam linhas vermelhas ou padrões semelhantes a fios na pele. Tem gente que tem tanta telangiectasia que parece teia de aranha, né? Vocês já viram? É muito feio, né? Fica bem vermelho, fica bem feio mesmo. Eles são às vezes conhecidos como teias de aranha por causa de sua aparência fina. São comuns em áreas que são facilmente visíveis. Então, geralmente aparece no rosto, lábios, nariz, olhos. Pode aparecer nos dedos e bochechas. Nos dedos eu nunca vi nenhum caso, mas olhos, nariz, lábio já vi, bochecha e nariz para mim é o mais frequente, assim, que eu vejo sempre.
podem causar desconforto e, em algumas pessoas, até uma má aparência. Podem aparecer devido a lesões de esfregaço na pele, como o ato de suar sempre o nariz. Gente, quem tem mania de toda hora ficar esfregando o nariz, esfregando, ou ficar suando o tempo todo, aquele atrito, ele vai fazendo com que esses vasinhos estourem e acabem formando as telangiectasias. Pode ser por má circulação sanguínea também, ou hereditariedade da pessoa. E quais são os principais tratamentos para telangiectasia? Pode ser removida a laser ou com aplicação de escleroterapia. Escleroterapia é aquela mesma que a gente usa para remoção de vasos e veias nas pernas. É a mesma coisa. Só que deve doer um bocado, né, no nariz, imagino eu. Agora eu vou falar sobre nevo vascular. Toda vez que você ouvir o termo nevo vascular, nevo rubi ou angioma rubi, é a mesma coisa, só muda um pouco o nome. São vasinhos de sangue dilatados na superfície da pele e ficam em alto relevo. Fica aquela bolinha vermelhinha, cheinha de sangue. Pode aparecer por excesso de sol, pessoa que está muito acostumada a tomar sol, principalmente pessoas muito brancas, que às vezes mesmo passando protetor solar, quando fica muitos dias assim na praia, pode aparecer, isso é comum. Alterações hormonais da idade ou problemas também circulatórios, a má circulação. O tratamento ideal é com cauterização, usando jato de plasma ou eletrocautério. Então é uma coisa assim muito simples, não vai acontecer um sangramento muito grande, é um sangramento bem controlado. Termina de cauterizar, aplica um algodãozinho lá, você pode até usar aquele óleo de melaleuca, que ele é muito bom, né? O óleo de melaleuca para estancar qualquer tipo de sangramento. E aí, depois, só passar uma pomadinha, pode ser Bepantol-derma, hidrocortisona, alguma coisa desse tipo, para poder formar a casquinha e já cicatrizar a lesão. Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje, entendendo sobre os principais problemas de pele e indicações para os melhores tratamentos. Aqui eu procurei fazer um resumo. Claro que se você puder e deve estudar muito mais a fundo esses problemas e também doenças de pele, é muito bem-vindo, porque a gente precisa estar por dentro, a gente precisa buscar sempre, pesquisar, estudar. E eu pensei em passar realmente um resumo para vocês, para conhecimento. Muito obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho, pelos coraçõezinhos, pelos joinhas. Eu amo todas vocês. E a gente vai se falando, tá? Beijão. Não esquece de entrar lá na loja para dar uma olhadinha, nem que for só para dar uma navegada. Beijo, amor!